Olha, a nossa entrevista de hoje é muito importante porque vai mostrar como a neuromodulação é uma técnica terapêutica que envolve a aplicação de estímulos elétricos, magnéticos ou químicos em regiões específicas do sistema nervoso para modular essa atividade neural que a gente precisa entender melhor, tratar determinadas condições e situações médicas. A neurologia é uma das áreas da medicina e da saúde que mais tem investido em pesquisas, que mais tem trazido em benefícios e que mais tem sido beneficiada também com as tecnologias aliadas. Mas a fisioterapia, particularmente dentro disso, é realmente muito relevante, porque imagina depois de uma cirurgia, depois de um tratamento, depois de um diagnóstico, o que você faz com o seu corpo? O corpo que está afetado de algum modo por conta de problemas ou desafios neurológicos. Então, só a fisioterapia ela é capaz de tratar condições que não respondem a terapias convencionais, como a gente fala, né? Existem diferentes técnicas de neuromodulação disponíveis. Parece que é muito distante da gente, mas a gente tem aqui uma fisioterapeuta que vai traduzir tudo para a gente, para você entender. Ah, então aquela pessoa na minha família, então aquele meu amigo que estava falando disso, então eu naquela época, ou eu agora, de algum modo, a gente se encontra dentro disso que é tão importante, que é a área da neuromodulação. A minha convidada é Sandra Moraes, fisioterapeuta, ela é mestre em ciências biomédicas pela Universidade Federal do Piauí, ela é pós-graduanda em traumato-ortopedia, fisioterapeuta neurofuncional. Ela faz home care, atende em casa, né? E ela tem pesquisado e lido e estado atenta a tudo direcionado à neuromodulação não invasiva em doenças neurológicas, principalmente num distúrbio que tem chamado muita atenção, que é o distúrbio do movimento e que também é um distúrbio que traz dor. A partir daqui é você quem vai falar. Muito obrigada por estar aqui com a gente para falar de um assunto que parece tão distante, né? Mas ao mesmo tempo é tão necessário e que nós precisamos saber que existe disponível, né? Quais são os aliados desses distúrbios do movimento. Eu acho esse nome incrível. Ele nasceu onde? De onde vem essa história do distúrbio do movimento? De onde se descobriu que os movimentos eles tinham distúrbios, eles eram neurológicos e eles também apresentavam dor. Bem-vindo ao nosso programa, Sandra. Bem, a gente sabe que um dos principais focos do distúrbio do movimento é a doença de Parkinson. Então, vem desde James Parkinson, que começou a observar aquelas pessoas com as marchas festinantes, então começou a investigar. Então, a partir daí, ele começou a ver que eram questões neurológicas, passou a estudar sobre isso e hoje a doença de Parkinson é voltada por conta disso, por conta do nome dele, que ele descobriu. Sim. E fez as características, definiu todas as características dessas pessoas. Mas uma das doenças, né? Um dos distúrbios. Aí temos as ataxias cerebelares, que todas isso vão ocorrendo transformações a nível do cérebro. Então, isso, de certa forma, vai aparecendo nos movimentos toda essa desorganização neural. Então, aí a gente começa hoje em dia, como falo, né, atualmente, a gente já começa a observar como é que a gente pode estar melhorando. Todo esse complexo de doenças trazem desconfortos ao paciente, tanto socioemocional como cognitivo. Então, assim, a neuromodulação, ela chegou ela é muito recente, a neuromodulação em si, ela é muito recente, então tem em torno de 20, 23 anos. No Brasil é que é mais recente ainda. Quanto tempo então, no Brasil? Vem em torno de 2013, 2014. Nossa, 10 anos. Exatamente. Mas isso a gente sabe que as questões dos estudos de correntes elétricas, elas vêm desde os egípcios, das antiguidades, quando eles tentavam tratar dor com os peixes elétricos. Sim. Então, isso já vem datado de muito antes de Cristo. E aí vem os estudos evoluindo com as correntes elétricas e vendo até onde pode ser utilizado com os pacientes, tanto para questões dolorosas como para questões neurológicas. E esse boom, quando chegou nos anos 2000, eles foram observados que a corrente elétrica, corrente contínua, ela já
aparecia através do eletroencefalograma que o paciente, após receber aquela estimulação em determinada área cortical, onde era ativado, por exemplo, de membros inferiores, eles viam que aquele potencial poderia perdurar. Então, ficava aquele estímulo a nível neural, perdurando fez uma estimulação de 5 minutos. Mais 5 minutos, aquela corrente apresentava-se nos exames. Então, começou a investigação. Começou com indivíduos isso acontece, saudáveis. né? Aí, por que não vamos trabalhar com pacientes de patologias diversas? Então, começou a corrida contra o tempo para poder promover a neuroplasticidade. Todos nós temos neuroplasticidade a todos os instantes. Todos nós estamos trabalhando, estudando. A neuroplasticidade é as novas conexões, é uma potencialização de novas conexões. Então, tudo que você vai falando vai dando exemplo. Exatamente. Os estudos, a cada dificuldade de que você vai estar elaborando, aprendendo algo, você já está gerando uma nova conexão. Que está ligada à cognição. Que está ligada ou à cognição, porque, como eu disse, ela é muito ampla, é muitas coisas. Então, assim, aí vem a neuromodulação. O que ela vai fazer no meu cérebro? Ela vai potencializar um aprendizado, uma atividade motora que eu quero melhorar com o paciente, pacientes com AVC, que teve o AVC, que está com dificuldades para ganho de marcha, para ganho de amplitudes. Então, a gente trabalha tudo isso. A neuromodulação, ela é capaz de, por exemplo, ela não é usada só para quem tem problemas de saúde na área neurológica. Ela pode ser usada para você melhorar a sua performance, por exemplo. Performance está sendo muito utilizada nas Olimpíadas de 2014, quando foi aqui no 2014 e 2016. Teve aqui no Brasil. Então, a gente percebeu que os russos, os americanos, eles chegavam todos parecido com um headphone aqui nos ouvidos. Sim, muito comum. Nada mais do que uma estimulação transcraniana ativando todo o potencial cognitivo e motor desses então, atletas. Aquilo eles não estavam ouvindo música? Não, ele é como se fosse um headphone, mas era só um estimulador transcraniano. Você é muito procurada por atletas? Não, ainda não, porque o meu foco mesmo, mas a gente, como eu falei, a gente está estudando e a gente vê o que acontece no Brasil e no mundo. Depois da Olimpíada, produção, checa para mim a Olimpíada do Brasil, só para a gente dar o ano corretinho, porque a gente às vezes se atrapalha, o importante é dar a informação certa, eu sou dessas. Se eu não sei, eu pergunto, se eu tenho dúvida, eu pergunto, o importante é quem está aí do outro lado. As Olimpíadas, saber. Exatamente. As Olimpíadas do Brasil. Então, assim, acaba que ocorrendo, será se existe um neurodoping? Porque não vai estar a nível sanguíneo. Eu ia te perguntar isso, existe? É uma forma de burlar, porque vai aumentar, potencializar, a pessoa não vai ter aquela fadiga que ele poderia ter em menos tempo, vai potencializar, ele vai conseguir um rendimento a mais. Então, e aí assim, vai ficar, pode ser um doping, sim, um neurodoping, porque nem todo mundo pode fazer esse tipo de tratamento. Exato. Tem acesso a esse tipo de tratamento, porque também são caros, né? Exatamente. Mas aí, assim, estamos tentando implementar aqui em Teresina em breve, vamos ter esse atendimento, mas voltado mesmo para os nossos pacientes, né? Porque... Mas é importante você dizer o que é, quais são os tipos de neuromodulação. Você já disse a que serve, deu alguns exemplos, né? Não só para quem tem problema de saúde, mas para quem quer ter uma melhor performance, né? Ficar com o cérebro cada vez mais potente, exatamente. Né? Mas existem os tipos de neuromodulação, não, Sandra? Temos a neuromodulação invasiva, que é aquela através da cirurgia, onde são implantados eletrodos em níveis intracorticais, nas regiões ali de globo pálido, interno, para melhorar questões de marcha dos pacientes com Parkinson ou outras demandas, pacientes com lesão de coluna, também são implantados eletrodos, é aquela mais invasiva, onde os médicos cirurgiões fazem. E a neuromodulação não invasiva é onde a gente entra, como a gente falou, não é invasiva, é indolor. Os efeitos que você vai sentir no momento é um leve formigamento quando é estimulação por corrente contínua, ou então a estimulação magnética, que é realizada através de campos magnéticos para ativar o alvo focal que a gente quer conseguir. E isso são em diversas condições clínicas, são os distúrbios de movimentos, como foram citados, a depressão, a ansiedade. Epilepsia? A epilepsia está havendo os tratamentos. Isso tudo é sendo acompanhado com a equipe neurológica
e os fisioterapeutas, por exemplo, eu posso atender, mas o médico tem que estar alinhado. Sim. Tem toda uma equipe multiprofissional. É necessário ter uma prescrição, né? Exatamente, para ter esse alinhamento. Aquela neurofisioterapia. Não, a neurofuncional, eu posso... A neurofuncional. Isso, mas assim, eu tenho o poder de tomada de decisão para reabilitação. Por causa da sua qualificação. Exatamente. Nós, neuromoduladores, podemos atender e ver. O paciente chegou para a gente, neurológico, disfuncional, a gente pode atender. Agora, se é um paciente em sua área de depressão ou mais cognitivo, a gente tem que ter o acompanhamento, porque sempre ele vai ser executado. A gente pode estar neuromodulando durante o atendimento da terapia dele. Entendi. Então eu vou falar alguns exemplos que eu imagino que a neuromodulação pode estar, e você me diz se precisa ou não, se você faz, que não há necessidade da prescrição ou não. Doença de Parkinson, sim, né? É bom um alinhamento, mas assim, se eu ver que o paciente ele precisa ser trabalhado, ele já tem um diagnóstico, se ele já tem um diagnóstico e ele com o DBS, se ele tiver o DBS, a gente pode estar vendo a possibilidade com o médico neurologista, mas reabilitar ele, a gente tem essa tomada de decisão, tem essa autonomia para fazer. Epilepsia, você já falou. Transtorno de humor, a neuromodulação pode atuar? Pode, sim. As pessoas que são bipolares, por exemplo. Esquizofrenia, tudo isso a neuromodulação está entrando. Mas como não é o campo da fisioterapia, eu como neuromoduladora tenho que estar com o psiquiatra, o médico adequado do paciente. E essa estimulação, essa neuromodulação é através de aparelhos, né? Através de aparelhos. E aí a estimulação magnética, ele é um aparelho um pouco maior. Então ele tem que ficar paradinho e o paciente pode estar parado ou também se movimentando se for um caso de uma reabilitação. Mas a corrente contínua, um aparelho menor, então já facilita muito a gente estar dando os comandos para o paciente, reabilitando ele e aplicando a neuromodulação. Dor crônica, neuromodulação atende? Exatamente, porque, muito. Nossa, dor. É um público. Gente, a dor de coluna. Dor crônica geral. A dor que mais aflige a humanidade. Exatamente. Eu estava lendo sobre isso. Principalmente porque a gente sabe que a medicação já não está mais surtindo tanto efeito. Sim. A neuromodulação pode... A gente, quando toma uma medicação, a gente não tem a certeza de quanta medicação está chegando nas áreas... Você está falando de dor crônica em qualquer geral, parte do corpo. Fibromialgia também. Sim. Tudo isso a gente vê, já tem estudos que demonstram que as áreas corticais estão totalmente alteradas. Ou seja, pode vir medicação, pode vir o que for, aquela área, o processo patológico da doença também já está a nível cortical. E aí o que a gente faz? A gente aplica as estimulações por corrente contínua, dependendo da área, e aí ele vai fazer uma reformulação dos neurônios daquela região, juntamente com um projeto de reabilitação com esse paciente. É possível, por exemplo, há casos de que com a neuromodulação, no caso de uma dor crônica, foi possível evitar uma cirurgia? Sim, principalmente quando os pacientes, eu li os artigos recentemente de pacientes que foram submetidos eram para ser submetidos à cirurgia de joelho, mas aí fez o estudo e aí potencializaram a área de cortical de membros inferiores, que é córtex motor, e aí com a manutenção de exercícios, fizeram esse acompanhamento, prolongaram os efeitos benéficos, ou seja, o paciente não estava mais sentindo dor em determinado período e depois também o paciente teve a dor, mas não foi mais com a mesma persistência que ele estava tendo. Sim. Então, assim, é tudo questão de reabilitação do completo. Sim, os transtornos, Sandra, a gente tem autismo, transtorno de humor, déficit de atenção. Exato. Que outros transtornos? A neuromodulação, ela pode ser um aliado no tratamento? No caso, por exemplo, do transtorno do espectro autista, por exemplo, aquele paciente que apresenta a dificuldade da fala, sim, da comunicação social, a gente está lá neuromodulando enquanto ele está no processo terapêutico com a fonoaudióloga. A gente está estimulando a área da fala. Então, são aliados. São aliados. Né? Fono Exato. E a fisioterapia. Exato. E o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, pode atuar? Pode. Eu estou pensando aqui em todos os transtornos de forma aleatória, assim, o que vem, o que eu acho que é importante para o nosso e eu estou lhe confirmando porque eu sigo
O Instituto Internacional de Neuromodulação, que são os grandes pesquisadores mundiais. Então, assim, é um campo muito grande e os resultados são muito promissores. Mas como os resultados, para serem divulgados, eles demandam tempo, então a gente fica só na espera para cada coisa. Tem os efeitos adversos? Para a estimulação por corrente contínua, como eu lhe falei, ele vai sentir um leve formigamento. Tontura? Levemente, uma tontura ou um pouquinho de dor de cabeça. Exatamente. São os mais frequentes. Mas fora isso, nada de alarmante, nada demais. Agora, você acha que é possível, então, se a gente for elencar, alterar os benefícios, é possível fazer alterações neurofisiológicas, né? Sim. Pelo menos foi o que eu entendi. Exatamente. Alterações motoras também? Dependendo da situação. A gente faz a reabilitação, a gente avalia a região cortical do paciente, aplica a neuromodulação, combina com o tratamento adequado para aquele, para a gente obter um bom resultado. Pacientes não eletivos para cirurgia? Exatamente. Pacientes não eletivos para cirurgias de DBS. Então, assim, o que é DBS? Que é a estimulação cerebral profunda. A gente não pode deixar essas pessoas, tanto DBS como outras demais cirurgias, a gente não pode deixar essas pessoas sem um tratamento promissor. Porque se na literatura, se nas evidências, nas clínicas de Brasil afora estão tendo os resultados, por que a gente não pode ofertar isso para os pacientes aqui no Piauí também? E a gente está no Brasil inteiro. Então, exato. assim, a gente está dando uma informação para você, que é para você buscar quem são esses... Gente, é uma nova classe de e aqui em Teresina fisioterapeutas, os neuromoduladores, exatamente. Né? É assim que fala? Exatamente, neuromoduladores. Gente, eu quero ser amiga de infância de uma neuromoduladora. Cleiton. Temos profissionais. Eu acho que a gente tem que ter um advogado, um contador, um jornalista. Muito importante. E uma neuromoduladora. Porque pelo que você falou, medicações não responsivas, é só o que a gente tem. Pois é, pacientes que tomam excesso de medicações já não tem mais aquele retorno efetivo, então a corrente elétrica ela pode ajudar a potencializar aquele medicamento chegar, passar pelas questões a nível cerebral mesmo, então ele está estimulando, pode considerar que esses remédios chegam com mais efetividade no cérebro. Muito bom, muito bom. E eu mencionei uma neuromoduladora, mas assim, claro que todos os outros médicos, que cada vez mais a gente precisa, né? Isso. Cada vez mais a gente... Eu tenho umas áreas que eu ando me apaixonando. Neurologia sempre foi a minha paixão, por isso que eu te chamei aqui, depois que a doutora Denise Cury veio aqui, que ela falou quem eram os parceiros, os aliados, eu fiquei muito impressionada desses tratamentos. Eu amo nutrologia, né? Acho que eu estou dividindo aqui com vocês, que eu falo assim, uns médicos para chamar de seu... Além de outros tantos, né? Muito interessante. Porque eu acho que não adianta você sentar com seus amigos e ficar falando de remédios que toma. Tem que falar dos tratamentos que dão certo. E a neuromodulação é tipo, gente, é recente demais. Ela é muito novinha. Então, ela tem uma gama de espaço para atuar incrível e potencializar. Eu fico preocupada com a questão da alta performance, né? Porque eu fico pensando, será que as pessoas não vão um pouco fazer um mau uso, burlar, fazer um mau uso? Diz que o ser humano, você sabe, né? É o caráter de cada um, então. Porque fazer um mau uso disso, eu não estou falando só de esporte. 2016 a Olimpíada, pronto. Tá? 2016. A gente já tem a informação. Sandra, muito obrigada pela sua vinda aqui. Venha mais vezes, sempre que tiver novidade, fala pra gente, porque é importante a gente dividir com quem está em casa essa área que é aparentemente nova, para cá nova, no Brasil nova, mas já existe há algum tempo, tem muita pesquisa em torno dela e ela traz um acalento, assim, pra gente. Vamos soltar um spoiler aqui, que em breve aqui em Teresina, no espaço da doutora Denise, a gente vai estar amplificando a neuromodulação para as demais pacientes, que aí tem a equipe. Várias outras áreas, né? Isso. É por isso que é importante a gente falar, né, do que existe próximo a você e também falar sobre os serviços, como ter acesso, né? Porque eu acho que não basta só ter o serviço. Isso. É caro, não é? Plano cobre, não cobre, SUS cobre, não cobre, porque coisa nova assim costuma ser uma novidade. Não tem plano, não tem SUS, não tem nada. Mas eu acho que o simples fato de existir desperta para também como as pessoas que não têm acesso terem acesso, né? Porque aí, assim, se ela está catalogada, então ela precisa ser acessível, ser divulgada. Obrigada, Sandra, pela entrevista, tá? Gente. Você continua aqui com a gente. Eu só queria falar com vocês
A gente está falando aqui de área de medicina, de saúde, e eu queria falar do curso de medicina da Faculdade 7, que é um curso que tem repercutido muito, é um curso que tem obtido muitos resultados, muitos alunos, né? E é um curso para você chamar de seu, você que tem paixão por medicina, por saúde, não conseguiu uma forma de fazer o seu curso, a Faculdade 7 tem o curso de medicina e você pode e deve ser parte disso, ser a sua área de interesse. Deixa eu dar o telefone para você obter mais informações sobre o curso de medicina da Faculdade 7, 999208914 ou 994540124. A gente sempre dá o DDD porque a Faculdade 7 atende a alunos acadêmicos, público de vários estados do Norte e Nordeste. Então, não precisa estar aqui. É você ligar, entender como é que funciona. O curso de medicina não está no sistema presencial modulado de ensino, mas realmente é um curso que eu acho que muda muito a vida de quem quer fazer e quem quer atuar nessa área. A Faculdade 7 possibilita toda essa condição, tá? E a minha outra dica vem por aí, Adriana Calcanhoto. É maravilhosa. Conhece a Adriana, a Sandra? Linda, né? A Adriana Calcanhoto, gente. 19 de agosto, mesmo que você não saiba cantar, lembre vagamente, mas vai, porque é a oportunidade de você ouvir uma das grandes cantoras, né? Grandes compositoras do Brasil, dia 19 de agosto. Os ingressos já estão à venda, tá certo? Vai ser no Centro de Convenções, está sendo vendido na loja da Calor Produções, no Riverside, no site ingresso.com. Então, assim, é uma noite de grande sucesso, tá bom? Eu vou para um breve intervalo comercial com esse toque aqui da Adriana Calcanhoto para você realmente não deixar de ir, porque eu quero encontrar você lá, tá? Eu volto em instantes, até já. Projeto Palco MPB apresenta... Entre por essa porta agora e diga que me adora, você tem meia hora. Adriana Calcanhoto, com a turnê Errante. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar. 19 de agosto no Centro de Convenções de Teresina. Uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira de volta a Teresina. Vendas na loja Calor Produções do Riverside ou no site ingresse.com. Patrocínio Oldpar. Apoio Gráfica GSJ.